Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bom, se você está vendo esse vídeo agora, já está vendo gravado, então já deixa seu like, convida seus amigos, compartilha, deixa seu comentário, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, porque hoje o nosso tema é bem interessante, assim como todos, né? E eu vou colocar aqui nos comentários para quem chegar já poder ver. O tema hoje é liberdade, felicidade e foda-se. Será que a paz que você procura na sua vida não está chegando por conta dos foda-se que você não está dando para a vida? Moisés, Tiago e Ana, já sejam muito bem-vindos. Eu vou anotar aqui o tema da live, tá bom? Me ajudem a compartilhar. Vamos chamar mais gente para aprender a usar essa palavrinha tão mágica. Aprender porque eu vejo muita gente usando de uma maneira que não é legal. Então, vamos lá. Liberdade, vírgula, felicidade e é isso aí. Mas quem será que merece essa aqui? Pronto, fixei o comentário, agora quem chegar já vai saber nosso tema. Conta pra mim, tudo bem com vocês? Aonde vocês estão aí? Tá chovendo? Tá frio? Aqui em São Paulo tá calor. Rio de Janeiro tá frio. Tiago. O Moisés está em Mato Grosso, né? Andréia, seja bem-vinda. Como é que tá o tempo aí em Minas? Olha que legal. Mato Grosso, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Já estamos representando o Brasil aqui nessa live, hein? Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje... Ai, que bom. Vamos falar hoje de um tema bem interessante e bem libertador, né? Eu acredito que 39 graus, Moisés, benza a Deus, hein? Aqui tá frio e chuvoso, pouco frio. Um pouco frio no Rio de Janeiro é o quê? 20 graus? Tá bom o tempo, tá em São Paulo, né, Ana? Gente, esse tema que eu trouxe para vocês hoje, olha que legal. Minas tá chovendo e calor, olha só. Há alguns anos atrás, sei lá, uns 2 anos talvez, 1 ano e meio, eu assisti um vídeo que me deixou muito impressionada. Enquanto isso, vamos convidar mais gente? Me ajuda aí, vamos compartilhar uns aviãozinhos pro pessoal vir logo pra gente ganhar tempo. Eu assisti um vídeo que me deixou muito impressionada. O nome do vídeo era Bela Velhice. Bela Velhice, é uma palestra no TEDx. Aquelas palestrinhas de 10 a 15 minutos, né? 37 graus, melhorou, né? Que bom. Bom, o nome dessa palestra era Bela Velhice. E a autora da palestra, né, a palestrante é autora, é colunista da Folha de São Paulo, o nome dela é Miriam Goldenberg. Até coloquei lá na descrição da minha chamadinha para live, né? E ela estudou, ela fez um grande estudo, ela tem vários livros publicados, e ela fez um estudo sobre a velhice, de como é envelhecer nesse mundo, né? De como é a cabeça de quem está envelhecendo, como os jovens olham para os mais velhos olham para os mais jovens, e a meia-idade, como é que funciona. Vamos lá, vamos chamar mais gente, mas enquanto isso eu vou contando para vocês. Então ela percebeu, foi feita uma pesquisa, eu não sei, em mais de 80 países, eu não me lembro agora quais são os profissionais que fizeram, mas enfim, eles detectaram que existe uma curva da felicidade na nossa vida. E essa curva da felicidade é muito falado, né? Existe também em outras áreas da vida. Mas no nosso pessoal existe uma curva da felicidade, que a gente, como se nascesse feliz, né? Quando é criança, é tudo alegria, tudo felicidade, por pior que seja, as crianças estão se divertindo e tá tudo certo, né? Aí conforme vai ficando adulto, essa curva desce. E vai abaixando, conforme a gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai ficando responsável, né? Vai tendo obrigações, vai tendo mais compromissos, então essa curva vai baixando, então as pessoas vão ficando menos felizes do que crianças. E depois de um tempo, essa curva volta a subir. Então essa é a curva da felicidade. Na pesquisa, eles detectaram que idosos são muito mais felizes do que pessoas de meia idade, de 35, 40 anos. Vocês concordam com isso? A Ana já falou, isso é verdade. Gi, seja bem-vinda. Margarete também, seja bem-vinda. Wagner também, seja muito bem-vinda. Então, existe essa curva da felicidade geral, mundial.
em todos os lugares do mundo. Mas por que existe essa curva da felicidade? Por que muitas e muitas pessoas não se permitem ser felizes a vida toda? Por que tem que ter essa fase de cobrança, de comparação, de inveja, de tantas, sei lá, levar as coisas tão a sério, né? Tão ao pé da letra? Se cobrar tanto, eu acho que a maior questão é essa, é a autocobrança. Então, concorda, né, Andréa? Então, a Miriam, o que ela fez? Ela fez uma pesquisa com mais de 5 mil, anotei aqui todos os dados para eu não passar nada errado para vocês. Ela fez uma pesquisa com mais de 5 mil homens e mulheres de 18 até 98 anos. Olha só, 5 mil homens e mulheres de 18 a 98 anos. E elas perguntaram para as mulheres o que elas invejam nos homens. Imagina, o que elas invejam nos homens. Fala para mim, vocês mulheres, o que vocês invejam nos homens? De verdade mesmo, de fundo de coração, conta. Fala aí, o que vocês invejam nos homens? Pense. Que eu vou falar qual foi o resultado da pesquisa dela. Vou esperar vocês escreverem, tá? Isabel, seja muito bem-vinda. Isabel, acabei de fazer uma pergunta. Eu vou repetir para você poder responder também, tá? O que você, como mulher, inveja nos homens? Existe alguma coisa que vocês invejam nos homens? Liberdade, Tiago. Será que tem mais coisa? A calma, o sossego. Que não deixa de ser uma certa liberdade também, né, Ana? Porque, tipo assim, como ele não se cobra tanto, ele é mais calmo, mais sossegado. Como a mulher se cobra mais dele também e acaba ficando mais agitada. Pode ser que seja, alguma coisa assim. Na pesquisa dela, o que ganhou em primeiro lugar foi a liberdade. A falta de compromisso com o outro. A falta do cuidado com o outro, né, Tiago? Que mulher é muito mais cuidadosa com os outros. Então, pode ser? Pois é, na pesquisa dela, o que entrou em primeiro lugar foi a liberdade. A calma. A liberdade foi o que ganhou em primeiro lugar. Porque ela não só a liberdade no fato de poder sair e voltar a hora que quer. São mais sossegados. Se cobram menos, talvez, né, Gi? Márcia, seja bem-vinda. Então, assim, na pesquisa dela, Freud, psicanálise, diz que invejamos o pênis dos homens. Há controvérsias, né, Bel? Eu não sei se eu concordo muito com ele, não. Mas Freud, tudo se resolve. Tudo explica. Olha só, a primeira coisa que apareceu na pesquisa foi a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade do ir e vir, a liberdade sexual, a liberdade de padrões de beleza, né? Porque hoje existem sim homens mais vaidosos do que antes e tal, mas eles são livres. Um homem engorda 2, 3 quilos, ele não tem assim deixar de sair de casa por causa disso. Se ele não tá com o tórax daquele cara lá da novela, ele não tá deixando de ser feliz, ou deixando de postar uma foto, ou deixando de viver a vida ou de andar sem camisa, porque não tá com aquele abdômen do cara que mostra na televisão. Então, nesse sentido, eles são muito mais livres. Um homem sai com várias mulheres, de preferência quando é solteiro, né? Sai com várias mulheres, não tem problema nenhum. Ele é homem. Vai a mulher fazer a mesma coisa. Ainda hoje, em 2020, existe muito preconceito. É ou não é? Então, a maior inveja das mulheres em relação aos homens foi a questão da liberdade. Mas eu pelo que respondeu, mas é verdade. Pela psicanálise, Freud fala isso mesmo. O segundo motivo da inveja que as mulheres sentem pelos homens, gente, isso são 5 mil pessoas de 18 a 98 anos, quer dizer, é um público muito mesclado. A segunda inveja que as mulheres sentem nos homens é de fazer xixi em pé. Dá pra acreditar? É que fazer xixi em pé é um simbolismo, né? Mas é o que mostra também a liberdade. Que imagina, eles estão com vontade de fazer xixi, eles param na beira da estrada, vai e faz.
né? Encosta num poste, numa árvore e faz. Mulher não pode fazer isso. Ou melhor, até pode, mas é meio complicado, né? A chance de se sair toda molhada é muito grande. Então, essa foi a segunda inveja. E depois foi a liberdade que o homem tem de rir e de falar bobagem. Rir em qualquer lugar, rir de qualquer bobagem. Olha que coisa mais interessante. Ou seja, para a gente ver o quanto, o que grau que é, né, que existe, que está a cobrança, a autocobrança feminina. Então, enquanto que elas percebem que os homens são muito mais livres, inclusive para ser mais calmo, para ser mais sossegado, para deixar as coisas para fazer depois, é facilidade demais. Para deixar as coisas para fazer depois, para deitar no sofá e relaxar, sendo que tem um monte de coisa para ele fazer, essa liberdade do homem é uma questão que muitas mulheres invejam. Olha que interessante. Nice, seja bem-vinda. Vocês concordam com isso? Será que essas mulheres têm razão? É um público muito mesclado, né? De 18 a 98 anos, as mulheres sentiram inveja, sentem inveja dos homens, da liberdade, de fazer xixi em pé e da quantidade que eles riem. Beleza. Quando perguntaram para os homens o que eles mais invejavam nas mulheres, agora eu quero ver. O que vocês acham? Tem homem aí na live? O que vocês acham que os homens invejam nas mulheres? Acho que eu não vou falar, vou esperar um pouquinho para vocês me responderem. Mulher ri demais. Mulher ri demais para chamar atenção também. É uma maneira das pessoas julgarem umas às outras, né? O que vocês acham que os homens invejam nas mulheres? Gente, eu vou falar pra vocês qual que é. Nada. Eles não invejam nada nas mulheres. Calma? Não. Eles não invejam nada, Tiago. Eles podem até admirar alguma qualidade que as mulheres tenham, mas eles não invejam, eles não queriam ter para eles. Olha que interessante. Quando perguntaram para as mulheres o que elas invejam em outras mulheres, quando perguntaram para as mulheres o que elas invejam em outras mulheres, sabe o que elas responderam? O corpo, nada. O corpo, magreza, beleza, deixa eu ver, colocar mais aqui, juventude e sensualidade. O corpo ideal para essas mulheres que sentem inveja são corpos, deixa eu ver aqui que eu coloquei, magros, de preferência altos e jovens. Michele, tudo bem? Seja bem-vinda. E jovens, então olha só, por que tem essa cultura, né, de que mulher é invejosa, de que mulher se arruma para outra mulher? Porque de fato existe isso. Não deveria, não precisaria, mas existe. Por quê? Parece que o ensinamento, né, a mídia passa pra gente um padrão de beleza, como se aquele fosse o ideal. Tudo isso, gente, a gente consegue resolver muito, melhorar muito mesmo, com a questão do autoconhecimento. Porque aí você percebe o porquê que você tem um determinado corpo. O feio e o bonito é muito relativo, né? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Eu vou passar para vocês ainda hoje, ó, aqui nessa live. Essa questão do feio e bonito, a questão das reclamações das pesquisas que ela fez nos relacionamentos e um joguinho para ajudar a gente resolver isso, beleza? Vai ajudar bastante em qualquer tipo de relacionamento, principalmente no conjugal. Se fizer, né? Se não fizer, não adianta. Então, olha só, as mulheres brasileiras, segundo a pesquisa dela, as mulheres brasileiras em todo o mundo, elas estão entre as mais consumistas de remédio para emagrecer, de cirurgia plástica, de tudo que está ligado à estética, de ansiolítico, de tintura de cabelo para mudar o visual. Então, quer dizer, é como se existisse, principalmente aqui no Brasil, uma certa de uma escravidão, né, em relação à estética, aos padrões de beleza impostos pela mídia, pela sociedade, do que é certo e o que é errado. É bem interessante isso, porque isso tira absolutamente a nossa liberdade. É ou não é? Obrigada, Gabi, seja bem-vinda. Isso tira absolutamente a nossa liberdade. Porque se a gente ficar preso a algum padrão que falaram que tem que ser,
automaticamente você não quer ir fora daquele padrão. Por quê? Porque você vai ser julgada, assim como você julga, certo? Então, gente, muitas mulheres, principalmente no Brasil, têm pânico de envelhecer, de pensar em envelhecer. Sabe naquele U da curva da felicidade que eu falei no começo? Pois é. Essa parte aqui que está embaixo, a criança nasce feliz, passa uma infância feliz, independente das dificuldades, porque para a criança está tudo certo, tá? Eles não ficam se comparando igual os adultos. Quando chega na idade adulta, a felicidade vai lá embaixo, que é a hora que cai a depressão, que vem as ansiedades, que vem as comparações, as invejas, os julgamentos, né? Então, nessa fase aqui embaixo, o que está acontecendo? As mulheres, as pessoas, mas no geral mais, as mulheres estão em total desgaste emocional por conta das autocobranças. Elas já não se permitem mais rir alto, elas já não se permitem mais ter tempo para elas, elas estão dedicando o tempo total delas ao profissional, à família, quando tem filhos, aos filhos, à sociedade e totalmente se esquece nelas mesmas. Então isso faz com que o estresse vai lá em cima e a curva da felicidade lá embaixo. Depois, conforme ela continuou a pesquisa dela, ela descobriu que as mulheres que passaram dos 50 anos voltam a ter essa curva elevada. Por que será que acontece isso? Tem gente aqui na live com mais de 50 anos para dar uma sugestão? Segundo ela, as mulheres com mais de 50 anos, elas começam a aprender que o tempo é o maior capital que existe na nossa vida. Que não existe nada mais precioso que o tempo. Parece que quando chega aos 50 anos, aquele monte de padrões colocados pela sociedade já não são mais importantes. Tipo, eu já tenho 50, né? Não vou me preocupar com isso. E aí, não são todas, né, gente? Mas muitas das mulheres começam a viver verdadeiramente a vida. Outro dia o Thiago me mandou um vídeo no WhatsApp da Regina Volpato, que é aquela apresentadora do programa Mulheres. Legal, né, Márcia? Você tá sentindo isso? A Regina diz que tá com 53 anos e ela é linda, né, gente? Na verdade, ela é, assim, um ícone de beleza, de juventude, uma mulher com 53 anos naquela aparência que ela tá. Alair, seja bem-vindo! Então, ela falou, esses dias, nesse videozinho, tá até lá no Instagram dela, se vocês quiserem olhar, ela fala que hoje, aos 53 anos, ela é muito mais feliz do que quando ela tinha 30. Feliz em relação ao corpo, em relação à aparência, em relação aos padrões de beleza. Porque quando ela tinha 30, ela ficava muito preocupada se ia aparecer uma gordurinha, se ia aparecer uma ruguinha, se ia aparecer isso ou aquilo. Hoje, com 50, ela se sente livre. Livre para falar o que ela quiser, para pensar do jeito que ela quiser, para viver onde ela quer e para fazer o que ela quiser. Então, você percebe que essas... Pai, seja muito bem-vindo. Tô com saudade. Alair, direto de Portugal, hein? Você percebe, então, com esses resultados, que a idade, a maturidade, a experiência de vida, ela também ensina muito e ensina a gente a se libertar. As mulheres que ela entrevistou com mais de 50 anos e se sentiam mais felizes do que aos 40, do que aos 30, elas relataram três, deixa eu ver se são três, ou se são duas questões, duas coisas que elas aprenderam e que deram total liberdade para elas. Essa liberdade trouxe a felicidade. Então, vou falar para vocês, não, são três mesmo. 3 dicas que vão resolver isso. Primeiro, que elas colocaram, elas fizeram, a partir dos 50 anos de idade, uma faxina existencial. O que vem a ser essa faxina existencial? Se afastar de pessoas tóxicas. Então, acho que isso eu nem preciso tocar muito, né? Porque eu fiz uma live inteira falando sobre pessoas tóxicas. Paula, Paiva, sejam bem-vindos. Eu falei uma live inteira sobre pessoas tóxicas. O que é isso? Aquelas pessoas que consomem a nossa energia. Aquelas pessoas que você se aproxima, a pessoa só reclama, só fala mal dos outros, só faz fofoca, só fala em coisa ruim, só assiste coisa que não acrescenta em nada na vida.
Essas pessoas tóxicas, elas, a partir de 50 anos, conseguiram se afastar. Por que eu achei muito interessante isso e queria muito trazer para vocês? Percebam que são coisas tão simples que a gente não precisa esperar ter 50 anos para poder fazer. A gente pode fazer agora, independente da idade. E quando eu olhei essa curva da felicidade, pô, eu tô chegando nos 40, né? E ela tá falando que as menos felizes são de 30 a 45 anos, porque estão na fase de querer, não sabe nem se é nova ou se é velha, sabe? Fica na meia, é nem nova nem velha. E aí isso traz um grande estresse com as comparações e julgamentos. Você vai se comparar com uma menina de 20 anos, é claro que você já não tá aquelas coisas. E vai se comparar com uma mulher de 60 anos, né? Você fica, e agora? Será que eu vou ficar assim? Será que eu não vou ficar? Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Então, primeira dica que eles colocaram essencialmente as mulheres com mais de 50 anos é fazer essa limpeza existencial na vida. E essa faxina existencial, ela é na vida pessoal, na vida profissional, nas amizades, no meio social, em todo lugar. Tipo, se até os 50 anos, Cirlei, seja bem-vinda. Se até os 50 anos você frequenta lugares, no caso delas, né? Se até os 50 anos elas frequentaram lugares que elas não gostavam de ir, a partir dos 50 elas falaram, gente, não vou mais. Eu não quero ir, não fico feliz naquele lugar, eu não vou. Elas tiveram a coragem de escolher. Porque muitas vezes a gente pensa que quando a gente não escolhe nada, a gente está isento da consequência. Só que não escolher também é uma escolha. Não é verdade? Se eu não escolho, eu já estou fazendo a minha escolha. Eu estou deixando alguém decidir por mim. Mas fui eu que escolhi isso. Eu podia ter feito diferente. Então, elas totalmente saíram desse padrão. Tanto de se afastar de pessoas tóxicas, quanto de ambientes tóxicos, que para elas eram tóxicos. Entre isso, estava o quê? O padrão de beleza. Elas perceberam que, tipo, tanto faz. Se eu tô um pouquinho mais gorda, se eu tô um pouquinho mais magra, se eu engordei, eu jogo fora minhas roupas, compro outras e pronto, sabe? Reformo, faz outra coisa. Então, com essa reforma, aliás, na última live, né, eu e a Andrea falou muito sobre destralhar, é o destralhe, exatamente aquilo. É se desfazer de tudo aquilo que você não precisa mais, físico e emocional. Então, quando você percebe que tem amigos que estão roubando a sua energia, que vêm atrás de você só para falar mal de outras pessoas ou só para falar da vida deles, que não tá nem aí com você, cara, se afasta. Para que você quer ficar perto? Ah, Elaine, mas é minha família e tal. Pensa bem, é isso mesmo que você deseja? Porque são escolhas nossas. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, são escolhas que nós podemos fazer. Então, olha só, a receita delas. Lixo, né? Fazer essa faxina existencial, se afastar de tudo que não faz bem, pessoas, objetos, coisas e tudo que está no meio dos padrões. A segunda foi aprender a dizer não. Também tem uma live inteira, né? Eu falando só do aprender a dizer não. Aprender a dizer não, não quero, não posso, não vou. Dar prioridade para si mesmo, destralhar dos amigos. É isso mesmo, amigos, né? Entre aspas, porque os amigos de verdade vão permanecer com a gente. Mas aqueles que vêm só sugar quando precisa e quando você precisa não tá lá disposto, poxa vida, é bom repensar. Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Isso pode até parecer bobo, gente, mas tem pessoas que roubam tanto a energia da gente que o ideal é se afastar. Não precisa nunca mais olhar, romper laços, não. Você só precisa se afastar um pouquinho. É não estar junto toda semana, é não estar ligando todos os dias. E aos poucos as coisas vão se encaixando. A gente vai mudando a nossa frequência, né? E vai mudando as amizades também. Mas a gente precisa soltar esse controle. Deixa aí. Né? Não ficar, ai, fulano não me liga mais, ai, fulano, isso aqui. Cara, tem gente que é um livramento, vamos deixar isso passar, não é? Então, primeira coisa, faxina emocional. Quem não assistiu a live do como se afastar de pessoas, como lidar com pessoas tóxicas e sofre com esse problema na família e tal, eu sugiro que assista, tá?
Eu não sei se tá aqui no Instagram, mas no YouTube tem, no meu canal, Laine Sardelli Relacionamentos. Tá lá a live toda disponível, que tem várias dicas de como se afastar de pessoas tóxicas, de como identificar pessoas tóxicas e como fazer para não ser uma pessoa tóxica também, né? Porque é muito fácil a gente olhar para os outros e reconhecer e não enxergar na gente. Então, tá bem legal lá. A segunda dica que é o aprender a dizer não. Também, se você tem dificuldade em falar não, em receber não, assista lá a live, porque é uma hora inteira a gente comentando sobre isso, com várias situações de como dizer não, de como se sair bem e como não se sentir culpado sobre isso. Tanto, eu acho que essa tá aqui também no Instagram e tá lá no YouTube. E a terceira dica que elas passaram, e eu acredito que é a mais importante, é o ligar um botãozinho que elas apelidaram como foda-se. Ai, mas não vão gostar dessa roupa que você tá saindo hoje. Foda-se. Ah, mas se você colocar uma roupa mais curta, vão achar que você é uma velha piriguete. Foda-se. Ah, mas se você achar que se você sair de noite, ou então se você é solteira e decide namorar um rapaz mais novo, você tá ficando louco, vão falar que você tá bancando ele. Foda-se. Entende o que é esse foda-se? Entende o poder desse foda-se? Não ninguém tá mandando ninguém para aqueles lugares. É foda-se o que os outros vão pensar. É foda-se os padrões da sociedade. É foda-se aquilo que eu preciso fazer para poder suprir a expectativa de outras pessoas. Não é para mandar ninguém se foder, não, gente. É porque por isso que eu decidi falar desse assunto. Já faz tempo que eu tô vendo, né, muita gente, não, porque eu falo mesmo e foda-se para todo mundo. Se você começar a mandar as pessoas para esse lugar, o que vai acontecer? Lembra que a gente cria no nosso campo magnético tudo que eu desejo para o outro eu tenho para mim? Então vai começar a te prejudicar, além de prejudicar o outro. Você vai se prejudicar com esse desejo. Agora, se você fala pro pensamento dos outros, ou melhor, pro que os outros vão pensar, porque muitas vezes as pessoas nem pensam o que a gente acha que eles vão pensar. É tudo, nós que estamos pensando. É foda-se para os nossos padrões. É foda-se para os nossos julgamentos. É foda-se para aqueles pensamentos que não acrescentam em nada. Não é, Márcia? É foda-se para aqueles pensamentos que te julgam, que ficam lá dentro da sua cabeça. Isso não é para você, você não tem mais idade para isso, você não vai conseguir. Isso aí, vixe, já passou a hora, entendeu? É para isso que existe o foda-se. Não é para mandar ninguém para lugar nenhum, ok? Muito pelo contrário, é uma postura interna. Você não precisa falar absolutamente nada. Simplesmente na hora que alguém chegar e falar, nossa, mas você vai colocar um batom dessa cor? Você não tem mais idade para isso. Aí você olha lá dentro e pensa, pronto, liberta. Você não precisa falar nada para ninguém. Por quê? Porque ninguém precisa saber o que você está pensando. Portanto, você também não precisa ir de acordo com o que as pessoas acham certo ou errado. Porque o certo e o errado é muito relativo, gente. É muito relativo. É igual bonito e feio. Se a gente for pensar bem, o feio e o bonito não existe. Se essas pessoas que responderam essa pesquisa começassem a pensar dessa maneira, eu acredito que elas seriam muito mais felizes. Entender que cada um tem o corpo ideal que deve ter. Que a sua mente molda o seu corpo. E quando você começa a entender que o formato do seu corpo é exatamente aquilo que você precisa para viver, você vai se soltar daqueles padrões de beleza impostos pela sociedade ou pela mídia. Você percebe que, às vezes, você acha uma pessoa super bonita e você fala para outra pessoa, nossa, como fulano é lindo, né? E essa pessoa olha para você e fala, nossa, eu não acho, eu acho esquisito. Quer dizer, a pessoa que você acha lindo, que de acordo com o seu padrão, o seu visual é lindo, para o outro não é. Por mais que você pense que o outro está falando que não é por inveja, pode ser que não seja, pode ser que para ele realmente não seja lindo. Porque aquilo que é bom para você não é bom para o outro, aquilo que é belo para você não é belo para o outro. E assim somos todos nós. Percebe que não existe pessoas feias, sabe? Tipo, existe fora do padrão, mas você já começou a ter amizade com uma pessoa que você poderia achar muito feia e de repente você estava achando a pessoa super bonita? Você começou a enxergar a beleza daquela pessoa? Temos belezas diferentes, é igual aos animais, né? Se a gente for comparar, por exemplo, um gatinho
com um ratinho, pode ser que você ache o gatinho mais bonitinho, mas pode ser que outra pessoa ache o ratinho mais bonitinho. Não existe um padrão que fala isso tem que ser feio, isso tem que ser bonito. Isso somos nós que decidimos. E aquilo que eu acho bonito não necessariamente você acha. Ou seja, não tem por que ficar feliz ou triste porque alguém é diferente de você. Porque nós somos diferentes, não é assim? Vocês conseguem compreender essa questão do porquê o foda-se? O foda-se porque os outros vão pensar, o foda-se porque os outros vão achar de você, achar daquilo que você está fazendo é libertador? Flávia, seja bem-vinda! Então, quando a gente fala foda-se para as pessoas, a gente corre um sério risco de ter as consequências disso na nossa vida. Porque aquilo que eu desejo para o outro eu tenho para mim. Agora, quando eu falo um foda-se para o que os outros vão pensar, eu mudo a minha postura interna, eu não preciso falar nada. Eu posso continuar fazendo a minha vida, levando a minha vida normal, mas não permitir que aquele neto, aquele filho, aquele sobrinho, aquela amiga sem graça fale coisas que tirem a sua autoestima, que tirem aquele desejo que você tem por viver. A gente não precisa esperar ter 50, 60, 70 anos para descobrir que o tempo é o nosso maior capital, que nós podemos usar isso agora, na idade que nós estamos, independente de qual seja. Eu fiquei preocupada, sinceramente, porque eu falei, nossa, até agora eu não tenho esse negócio de curva lá embaixo da felicidade, não. Graças a Deus continuo sempre muito otimista, muito pra frente. Por isso que eu trouxe um joguinho para poder ensinar para vocês. Depois, o livro, gente, é esse nome que eu coloquei na live, tá? Se vocês quiserem ler depois, é da Miriam Goldenberg e o livro chama Liberdade, Felicidade e Foda-se. E ela dá vários exemplos, eu achei muito bacana. Gislaine, beleza está nos olhos de quem vê. Exatamente, Gi. A beleza ou a feiura está nos olhos de quem vê. Temos que bancar esse foda-se. Faz parte, né, Tiago? Nem todos querem bancar essas consequências. Exatamente. Quando a gente muda essa postura interna, mas é tão libertador que eu acho que se a gente realmente entender o que isso significa, a gente consegue bancar, viu, Tiago? Eu acho que faz sentido. Acho não, né? Com certeza vale a pena, mas nem todos estão realmente afim. É mais fácil reclamar do que procurar solução. É mais fácil reclamar do que tomar atitude. É mais fácil falar que a culpa é do outro do que ter autorresponsabilidade. Depois eu quero um particular dessa curva, Laine. Pois é, Márcia. Achei bem interessante. Essa live foi pra mim. Parabéns pelo trabalho. Sério, Juscelia. Tá valendo a pena? Então tá bom. Você estava precisando ouvir isso? Vamos ser felizes, né, gente? Vamos aprender. Vamos aprender. Primeira coisa que eu achei muito importante, fazer essa faxina existencial. Tipo assim, olha só, as mulheres com mais de 50 anos falaram, se eu estava até agora fazendo coisas profissionalmente que eu não gostava, eu mudei de profissão. Teve uma que ela conta no livro, de um exemplo, que a mulher com 57 anos, o que ela fez? Ela ficou viúva, com 57 anos. E aí ela falou, quer saber, agora eu vou viver a minha vida, porque até então ela se cobrava demais e não se permitia viver. E aí todo mundo da família começou a querer controlar ela. Não, a senhora não pode fazer isso, a senhora não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Pô, 57 anos é muito jovem, né? Ela foi no tatuador e mandou fazer um botãozinho aqui no pulso, assim, e todas as vezes que alguém falava alguma coisa que ela tinha que fazer, ela apertava o botãozinho e saía de perto. Aquele botãozinho ela batizou como o botãozinho do foda-se. E foi viver a vida dela. Então, se tá difícil, gente, de falar o foda-se, faz um botãozinho, tatua lá, coloca um adesivinho em algum lugar e fala, ó, fui. Não precisa falar nada pra ninguém, não precisa ofender ninguém. Deixa eu ler aqui o comentário. Fabi, seja bem-vinda. Eu sempre banco o meu foda-se, mas eu não dou para os outros, e sim para as opiniões. Nunca me apeguei nisso. Exatamente, é essa a questão, Flávia. É a gente entender que a opinião do outro é igual à beleza, né? Cada um tem a sua. Se você acha fulano bonito e eu acho feio, tá tudo certo. Se eu acho bonito e você acha feio, também tá certo. Quem falou que tá errado? Né? A beleza está nos olhos de quem vê. E as opiniões do certo, errado, feio, tá tudo nos olhos e na vida de quem tá vivendo. O que a gente não pode é deixar de viver a nossa vida pensando no que os outros vão pensar.
Pô, se eu tenho vontade de fazer uma coisa e eu não faço porque alguém vai falar alguma coisa, às vezes a pessoa não tá nem aí pra você, não tá nem pensando nisso, não tá nem percebendo, e você tá aí se prendendo à opinião das pessoas. Família dá trabalho e acaba que bagunça muito a nossa vida. É sempre na melhor das intenções, né, Juscelia? As pessoas que nos amam, gente, são as que mais cortam as nossas asas. Sempre. Porque eles querem nos proteger, eles querem nos ver bem. Só que aquilo que faz bem pra mim, não necessariamente é o que faz bem pra ele. E se eu deixar que ele decida a minha vida, é muito provável que eu coma o que eu não gosto, eu visto o que eu não gosto e eu nunca vou ficar bem nessa vida. Por isso, gente, que o autoconhecimento é tão libertador, porque eu entendo o que eu tô vivendo, o que tá acontecendo comigo, do que eu gosto. Isso que é autoconhecimento. Por que eu senti o que eu tô sentindo? Por que fulano fez isso e eu me senti dessa maneira? É isso que a gente precisa aprender. Que os nossos sentimentos são nossos e quem tem que saber o porquê que eles vêm e vão somos nós e não deixar que outras pessoas decidam por nós. Minha próxima tatuagem é isso aí. O foda-se é mal empregado nessa situação. Isso mesmo. Quando a pessoa manda o outro se... Não é legal, tá? Foda-se pro pensamento das pessoas. Foda-se pros padrões da sociedade, para aquilo que falaram, pros dogmas, pros paradigmas ultrapassado, para as crenças que não funcionam para ninguém, que é só para favorecer uma minoria de pessoas. A gente precisa pensar antes de decidir as coisas, pensar com a nossa cabeça e não com o que os outros vão pensar. Hoje resolvi fazer isso. Foda-se quem quiser achar. Pronto! Ai, que libertação! Tá mais leve? Até eu fiquei mais leve com o teu comentário, viu? Que delícia! É isso aí. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho do relacionamento, da pesquisa que ela fez em relação aos relacionamentos. Porque muitas vezes, dentro do nosso relacionamento, a gente também precisa apertar o botãozinho e sair de perto. Porque se você quiser a vida inteira atender os padrões e as expectativas da outra pessoa, você também nunca vai conseguir ser feliz. Gente, tem uma frase que é muito falada nas igrejas, que eu tenho muito receio com ela. Não é que ela está errada, mas precisa ser muito bem interpretada. Muitas pessoas falam assim, você não tem que casar para ser feliz, você tem que casar para fazer feliz. Eu diria uma coisa, nenhum nem outro. Primeiro, você tem que ser feliz, independente de qualquer coisa, porque a felicidade é um estado de espírito, interno, sua. E fazer alguém feliz é impossível. A gente tem que ser feliz por nós. Se os dois são felizes, é óbvio que isso vai dar certo. Juntos vamos conseguir vencer. Juntos a gente alcança qualquer coisa. Agora, casar para fazer o outro feliz, você vai estar a vida inteira vivendo a vida de outra pessoa. E isso é muito terrível. É muito pesado. É muito frustrante. Isso não é o ideal. Por quê? Porque você vai entrar nessa curva rapidinho, lá embaixo no U. Porque você nunca vai conseguir ficar feliz. O outro nunca vai estar feliz com as suas atitudes, porque ele tem que estar feliz com ele. Faz sentido isso? Então a gente precisa tomar cuidado com essa frase. Não vou casar para ser feliz, vou casar para fazer o outro feliz. Nenhum nem outro, você tem que ser feliz e ponto. Independente se está casado ou se não está casado. Eu sou feliz, eu me encontrei, eu me conheço, eu sei o que faz bem para mim, eu entendo os meus sentimentos. Agora sim, procure um relacionamento. Laine, já estou em um relacionamento, não tem problema, procure o autoconhecimento. Porque tudo vai dar certo. Agora, quando a gente acha que alguém tem a responsabilidade de me fazer feliz, coitado dessa outra pessoa. Eu tenho certeza que você também não quer se comprometer com isso, né? Duas metades se completam uma relação. Então, a metade da laranja, né? Não, tem que ser duas pessoas inteiras para que essa relação realmente seja feliz, seja inteira. Fazer outro feliz é muita responsabilidade. Você é doido, é muito pesado, é um fardo que ninguém no mundo vai conseguir carregar. Gente, nós como pais não conseguimos fazer os nossos filhos felizes. Não conseguimos. Por mais que uma mãe e um pai façam para um filho, quantos e quantos filhos aí estão em depressão? Com mais que os pais façam. Então a felicidade está em cada um, em cada ser. A gente vai muito bem quando a gente ajuda o outro a se conhecer. Quando a gente ajuda o outro a falar o que pensa, a falar o que deseja, a falar o que realmente o faz bem, a descobrir o que o faz bem, porque muitas vezes a gente nem sabe, tá? Na pesquisa dela, ela perguntou para as mulheres quais são as maiores reclamações que elas teriam dos seus parceiros.
Gente, as mulheres fizeram uma lista que não cabia na folha que ela entregou para responder. Teve pessoas que colocou uma folha anexada para colocar quais são as reclamações. Eu vou falar para vocês algumas das reclamações que as mulheres fizeram dos seus parceiros. Olha só que interessante. As mulheres reclamaram de falta de reciprocidade. Elas acham que elas investem mais na relação e no bem do relacionamento do que os homens. As mulheres reclamaram de falta de admiração, falta de reconhecimento, falta de respeito, falta de intimidade. Teve algumas mulheres que falaram assim: o meu marido acha que intimidade é fazer o número 2 de porta aberta. Isso não é intimidade. Olha que legal. Talvez ela nunca falou isso pro marido, né? Mas falou lá na pesquisa. Falta de sexo, falta de elogio, falta de escuta, falta de companheirismo, falta de comunicação, falta de diálogo, falta de atenção, falta de romantismo, falta de beijo na boca, falta. Um monte de falta. As mulheres reclamaram. Quando ela perguntou, é isso aí, Flávia, quando ela perguntou para os homens o que faltava no seu relacionamento para que ele fosse mais feliz, a unanimidade, olha só, a unanimidade dos homens responderam falta de compreensão. Tudo que eu faço para ela não tá bom. Vou até beber uma água depois dessa. Misericórdia, né, Fabiana? Pois é, eles falaram falta de compreensão, porque por mais que eu faça, ela não reconhece. Então a gente percebe que, como eu já falei em várias outras lives, né, gente? Aquilo que a gente não dá, não tem como a gente cobrar. Se eu não dou, como é que eu vou cobrar? Se eu não admiro meu marido, como é que eu quero que ele me admire? Se eu não elogio meu marido, como é que eu quero que ele me elogie? Se eu não reconheço as coisas boas que ele faz pra mim, em casa, pras crianças, no trabalho, em todos os lugares, como é que eu quero que ele me reconheça? Então, essa pesquisa deixou isso mais claro ainda. Exige demais e faz de menos. Na verdade, elas acham que estão fazendo demais, né? Mas aquilo que é essencial não está sendo feito, entende? Está cobrando aquilo que deveria estar fazendo. E quando a gente faz, a gente recebe de volta, né? A maioria das mulheres são queixosas. Eu só reclamo do que sei que eu posso cobrar. Normalmente, às vezes, a gente nem sabe que está reclamando, né, gente? A gente nem percebe que está reclamando. Então, em uma das palestras dela, ela falou tudo isso. E um jornalista que estava presente na plateia, ela não cita o nome dele, mas foi uma pessoa, isso no livro, tá, gente, que eu li, que eu ouvi. Um dos jornalistas que estavam na palestra, acabou a palestra e foi falar com ele. Falou, Miriam, eu te sugiro uma coisa que eu fiz na minha casa e deu muito certo. É o jogo do contente. Vocês conhecem a Poliana, aquela menina que tinha, não sei se era novela, alguma coisa infantil. Ela tem uma musiquinha que chama O Jogo do Contente. É uma maneira de a gente mudar as lentes que a gente vê a vida. Conhece, Flávia? Quem tem filha menina vai conhecer, né? Reciprocidade, também. Mas elas reclamam da reciprocidade, mas não faz, né, Tiago? Detalhe. Então, As Aventuras da Poliana, exatamente. Tem uma musiquinha dela que é o Jogo do Contente. O que ele fez na casa dele? Ele compartilhou com ela compartilhou no livro e eu tô compartilhando com vocês. E espero verdadeiramente que vocês coloquem em prática e compartilhem com mais pessoas. Tá bom? Então vamos lá, papel e caneta na mão, hein, gente? Vamos anotar qual é o jogo e como é que faz para poder colocar ele em prática. Primeira coisa, ele comentou com ela, né, que na casa dele existia muita discussão, que a mulher dele reclamava demais, porque ele era muito sarrista, tudo ele fazia brincadeira, tudo ele levava a brincadeira e ela levava tudo a sério. Conforme ele foi brincando demais com as coisas, ela foi ficando ranzinza, porque ela achava que ela tinha que cuidar de tudo. Só que embora ele levasse na brincadeira, ele era responsável, ele resolvia, mas ela chamava ele de imaturo. Então ele chegou nela e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar com as nossas brigas? Primeira coisa, o quanto você se considera feliz na sua vida? Né? Quanto você se considera feliz?
E aí você começa a perguntar, porque olha só, gente, com tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que muitas coisas, muita gente se identificou. Muitas coisas foram passando um filme na nossa cabeça, né? De comparação, de pensar no que os outros pensam, nas pessoas tóxicas, no quantas vezes eu falei sim, querendo falar não. Então a gente vai se identificando com tudo isso. Mas a pergunta certa, a pergunta ideal para a gente virar a chavinha e conseguir viver nossa vida com plenitude, com alegria mesmo, é o quanto eu sou feliz nessa minha vida. Mesmo assim, do jeito que é. O quanto eu sou feliz, o quanto eu ainda posso melhorar. Entende? E aí você começa a perceber que, sim, temos situações que podemos melhorar, mas que também temos alegrias, né? Que a nossa vida depende de nós. Então, primeiro ele perguntou para ela, quanto você quer que a gente fique junto? Sem briga. Ela falou que 98%. Ele falou, então vamos colocar em prática o jogo do contente. Deu tempo aí de pegar papel e caneta quem queria anotar, né? A felicidade é subjetiva, exatamente. É cada um tem o seu grau e o seu nível de felicidade, né? O que é felicidade para cada um. No geral, eu acredito muito, gente, que felicidade é a gente desenvolver a gratidão por tudo que a gente tem e gostar do que a gente faz, né? Fazer o que gosta nem sempre é possível, mas gostar do que faz é sempre possível, é só a gente desenvolver isso. Então vamos lá para o jogo do contente. Ao invés de brigar, nós vamos brincar. Ao invés de criticar, nós vamos elogiar. Ao invés de reclamar, nós vamos valorizar. E ao invés de DR significar discutir a relação, DR vai significar dar risada. Esse é o jogo. Ao invés de brigar, brincar. Ao invés de criticar, elogiar. Ao invés de reclamar, elogiar. E DR não é mais discutir relação, vai ser dar risada. Então, a primeira regra para que o jogo funcione, faça uma lista. Olha que legal, tá aprendendo o jogo do contente com a magia da gratidão. Ah, que bom, né? Então, a primeira regra para o jogo funcionar, olha só. Fazer uma lista de todas as qualidades do seu parceiro. Eu tô falando do parceiro, mas se você convive com seu filho, você pode fazer todas as qualidades do seu filho, dos seus pais, todas as qualidades dos seus pais. Daquelas pessoas, principalmente, quem tem o relacionamento mais complicado. Faça uma lista de qualidades, gente, porque não existe um ser na face da Terra que não tenha qualidade. Se você não tá conseguindo enxergar qualidade nas pessoas, o olhinho tá meio podre. Precisa olhar com mais amor. Que eu tenho certeza que você vai encontrar muitos e muitas qualidades nas pessoas. Então vai lá e faz uma lista de todas as qualidades que você enxerga nessa pessoa ou já enxergou algum dia, que pode estar meio camuflada, mas que está lá. E cada vez que você lembrar de mais alguma qualidade, você vai lá e anota para aumentando essa lista. A segunda regra para o jogo funcionar: cada vez que você tiver vontade de reclamar, criticar ou ofender, você respira fundo, busca essa lista e procura um daqueles itens para você fazer um elogio. Você procura um daqueles itens, né, daquelas qualidades que você anotou, vai lá e faz um elogio para a pessoa. Por exemplo, se o marido acha que a mulher é muito mandona, quer mandar em tudo, muito autoritária, ele pode falar o seguinte: em vez de ir lá e chamar ela de mandona e autoritária, ele pode falar assim: nossa, meu amor, eu adoro essa sua mania de organização, me ajudou muito a organizar minha vida. Porque normalmente aquilo que o outro faz e que te incomoda, em algum momento já te ajudou sim, é só um exemplo, tá, gente? Então você pega aquilo que você gostaria de falar. Ah, sou mandona, sou autoritária, você tá pensando que o quê? Que eu sou sua funcionária? Não, não sou. Então você vai e troca. Nossa, essa sua mania de organizar tudo, de limpar tudo, de querer as coisas no lugar, me ajuda muito a organizar a minha vida. Primeiro que o outro, na hora, vai parar aquela raiva, vai dar um choque, fala, como assim, né? Você gosta? E quebra aquele clima de briga. Então ele diz que isso deu muito, muito certo na relação deles.
a nossa mente vai começar a focar nas soluções e não nos problemas, nas qualidades e nas forças e não nas fraquezas e nos defeitos. Então a gente começa a treinar os nossos olhos para enxergar as coisas boas nos outros. E quando a gente começa a treinar os nossos olhos para ver coisas boas nos outros, a mágica acontece, né, gente? A gente consegue ver coisas boas na gente também. Então, conforme a gente vai se aceitando, eu acredito que a magia da coisa das mulheres acima de 50 anos que foram entrevistadas é a questão da aceitação. Eu aceito que eu já passei daquela fase da vida. Eu aceito que agora em diante, nem que eu queira, eu vou conseguir entrar nos padrões de beleza, nos padrões da sociedade. Eu não quero mais querer agradar todo mundo, porque isso é impossível, eu não vou conseguir. Então, de agora em diante, eu vou só viver. E por isso, foda-se que os outros vão pensar. Foda-se se vão gostar que eu fui ou que eu não fui. Enfim, eu sou eu e vou viver minha vida. Olha que legal. Eu acho que isso deve ser extremamente... Deve ser não, né, gente? É extremamente libertador. E aí você começa a desenvolver a gratidão por tudo que você tem, você desenvolve a felicidade. E pronto, tá livre para ser feliz e falar foda-se para quem você quiser. Para quem não, para o que você quiser e não para quem você quiser, tá bom? E isso é uma postura interna, não precisa verbalizar. Bom, resumindo, né, gente? Para fechar, tem pergunta? Ficou claro? Faz sentido isso que eu trouxe para vocês? Mãe, seja bem-vinda, chegou no final. Mas tá super valendo. Para quem chegou no final e quiser assistir, depois eu vou deixar. Vamos pensar nessa questão do feio ou bonito é relativo, a beleza está nos olhos de quem vê. Quando você está feliz e bem, tudo flui na nossa vida. Por quê? Porque você para de pensar no que vão pensar e começa a pensar nos seus projetos, no que você deseja para a sua vida. Você começa a ser mais seletivo com as suas amizades, né? Começa a frequentar lugares que faz... Estava trabalhando, né? Você começa a frequentar lugares que realmente vão somar algo na sua vida. Sabe, aquelas conversinhas que não acrescentam em nada, você já não vai querer mais. Então, é disso que eles estão falando. Se a gente consegue apertar esse botãozinho, fazer essa tatuagem, se for o caso, né? Apertar esse botãozinho do foda-se antes, a gente pode ser feliz muito antes dos 50 anos, muito antes dos 60 anos, muito antes dos 70 anos, como apareceram nas pesquisas. Parar de se cobrar tanto, né, gente? A gente pode também um dia acordar indisposta e não querer limpar a casa. A gente pode. Qual o problema? Alguém vai morrer por causa disso? A gente pode também um dia não querer ir numa festa e não ir. A gente pode um dia querer comer pizza e comer. E tá tudo bem. A gente precisa respeitar o nosso querer, respeitar os nossos sentimentos. Obrigada, Juscelia. Que bom, André, que você gostou. Você começa a poupar a sua energia e investir no que realmente importa. É isso mesmo. Vou fazer a tatuagem. Isso aí. Se isso é o que convém, gente, deve ser maravilhoso. Quantas pessoas eu converso com mais de, 40 anos e fala, nossa, eu sempre tive vontade de fazer isso, sempre tive vontade de usar aquilo, sempre tive vontade. E por que nunca fez? Ah, porque fulano ia achar, porque Beltrano ia pensar, porque o meu trabalho, porque... Poxa, gente, será que vale a pena? Tantos porquês, tantas desculpas? Ou será que tudo isso não é uma espécie de autossabotagem? Né? De não querer pagar o preço, né, Tiago? Pagar o preço da própria liberdade, porque a liberdade exige muita responsabilidade. Apesar de me preocupar com a minha opinião... deixa eu baixar aqui. Apesar de me preocupar com a minha opinião antes das alheias, demorei só um pouquinho para entender que eu não precisava sentir culpada, pois as pessoas me julgavam por isso. É verdade, mas quando a gente está dentro do nosso... A minha mãe falando, aqui tem tatuadora. Então, por isso, me falam que a vida começa aos 50. Pois é, Tiago, eu também fiquei pensando nisso. Falei, gente... Não, antes era aos 40, né? Eu tô aqui com meus 38, pensando que daqui 2 anos vou começar a viver, porque é aos 40. Mas eu acho que 40 é criança, né? Aí com 50 que vai tá chegando... já vai estar com 10 anos, começa aos 40, até 50 já tá pronto para viver. A gente precisa se libertar dos julgamentos, gente. Mas não é do julgamento do outro, é do nosso julgamento. Porque eu só vejo que o outro está me julgando quando eu também estou julgando. Se eu não julgo, eu não vejo ninguém me julgar.
Não tenho 50, mas já liguei o foda-se há muito tempo e sou feliz demais. É isso aí, Paula, isso é libertação. É com ela mesmo que eu vou. A Andréia aí, mãe, já ganhei uma cliente. Fala pra Bárbara. Minha mãe tá chegando nos 50. Tá com essa sensação de liberdade, mãe? Agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero. Pronto, não tenho mais que seguir padrão. Se eu quiser continuar indo, eu vou. Se eu não quiser continuar indo, eu não vou. E se vão pensar ou não vão pensar, problema de quem pensou, não é meu, né? Afinal de contas, cada um assume os próprios pensamentos porque está atraindo para si mesmo. A prisão não é externa, é interna, exatamente. Gente, muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de nós, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Gente, eu nunca agradeci aqui, eu acho que em live, mas eu quero agradecer a internet, porque eu acho uma bênção essa tecnologia. Assim como pode ser usada para o mal, ela também é usada para o bem, né? E nesse sentido, olha que gostoso. Tem tanta gente aqui que eu não conheço pessoalmente e que eu tenho certeza que vai levar uma mensagem e que compartilha essa mensagem com mais pessoas. Vamos compartilhar a live, vamos mandar para pessoas que estão se sentindo pesada, porque pensar... foda-se os problemas, foda-se as preocupações, foda-se esse coronavírus também, né, gente? Vamos combinar. Porque daí a gente pode viver mais em paz, com menos medo. E se tem alguma coisa ainda que tá aí, pegando no calinho de vocês, assistam lá a live do Dizer Não, de como e por que dizer não, do como se afastar de pessoas tóxicas e do medo. Eu acredito que essas 3 lives, junto com essa daqui, olha, é um combo para uma pessoa que está com muitos problemas aí emocionais. Eu acredito que pode ajudar muito, certo? Muito obrigada mesmo. Sexta-feira a gente se fala. Pessoal, se vocês tiverem sugestões de temas, pode me mandar, tá bom? Ah, você gostou, Thiago? Obrigada. De vermelho. Olha só. Beijo, gente. Deus abençoe a vida de todos nós. Até sexta. Obrigada por tudo.